A termodinâmica estatística é a área da ciência que funciona como uma ponte entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. A termodinâmica clássica estuda propriedades que conseguimos medir visualmente ou com instrumentos do nosso dia a dia, como temperatura, pressão e volume, que representam o macroscópico. Porém, nós sabemos que a matéria é feita de trilhões de átomos e moléculas se movendo e colidindo o tempo todo, que é o mundo microscópico. A termodinâmica estatística usa leis da probabilidade da estatística para prever o comportamento coletivo dessas partículas e explicar por que o sistema macroscópico se comporta de determinada maneira. Embora pareça complicado e coisa puramente de laboratório, os efeitos descritos pela termodinâmica moldam o nosso cotidiano de várias formas, estando presentes no funcionamento de celulares e computadores, ar-condicionados e geladeiras e muito mais. O demônio de Maxwell é um famoso experimento mental criado pelo físico escocês James Clerk Maxwell em 1867. O objetivo era desafiar a segunda lei da termodinâmica, especificamente a ideia de que a entropia, que é a desorganização, a desordem de um sistema, sempre tende a aumentar, e que você não pode transferir calor de um corpo frio para um quente sem realizar um trabalho, sem ter alguma força atuando para que isso aconteça. Ou seja, isso não acontece de forma espontânea. Imagine uma caixa fechada e isolada termicamente, dividida em duas metades, lado A e lado B, por uma parede. No meio dessa parede é uma pequena porta. Como vimos na termodinâmica estatística, as moléculas de um gás a uma determinada temperatura não se movem todas na mesma velocidade. Algumas são muito rápidas, quentes, e outras são mais lentas, frias. Maxwell colocou uma criatura imaginária, chamada o demônio, para tomar conta da porta, dessa parede. E as instruções para ele são simples. Sempre que uma molécula rápida estiver vindo do lado A e se aproximar da porta, ele abre a porta para deixar passar para o lado B. E as frias ele deixa passar para o lado A. No final, se o demônio fizer isso por tempo suficiente, o lado B ficará cheio de moléculas rápidas, bem quente, e o lado A ficará cheio de moléculas lentas, que é mais frio. O sistema antes estava em equilíbrio térmico, com a entropia e a desordem elevadas. E de repente separou-se em quente e frio espontaneamente, sem realizar trabalho. A entropia do sistema diminuiu, pois agora o sistema ficou organizado. Teoricamente, o demônio não gastou nenhuma energia para fechar e abrir a porta, levando em consideração que a porta é perfeitamente sem atrito e sem peso. Então, significa que Maxwell e o seu demônio conseguiram violar a segunda lei da termodinâmica. No nosso experimento, a água vermelha, que é a quente, tem alta energia cinética média. Elas se movem muito rápido e colidem umas com as outras com muita força. Essas colisões violentas fazem com que elas se afastem, aumentando o espaço entre elas, resultando numa menor densidade. A água fria, por outro lado, tem baixa energia cinética. Elas se movem mais devagar e ficam mais próximas umas das outras. Com as moléculas mais juntinhas, a densidade aumenta. O nosso experimento demonstrou perfeitamente a tendência natural do universo em direção à entropia, que é a desordem. No primeiro teste, quando colocamos água quente, que é menos densa, em cima e a mais fria embaixo, o sistema alcançou uma estabilidade mecânica inicial e o ponto de menor entropia. Como o fluido mais leve já estava no topo e o mais pesado na base, a gravidade não gerou um deslocamento imediato de massas, impedindo a formação de correntes de convecção. Macroscopicamente, as duas camadas parecem ser perfeitamente separadas e estáticas. No entanto, microscopicamente, a segunda lei da termodinâmica continua agindo através de difusão molecular. Na fronteira entre as duas cores onde elas se encontram, as moléculas não estão paradas. Elas continuam colidindo de forma aleatória devido à sua energia cinética. Com o passar de dias, esse movimento térmico invisível fará com que as moléculas vermelhas e azuis se misturem inevitavelmente. O sistema caminhará de forma lenta e espontânea de um estado altamente ordenado, com duas camadas distintas, para um estado de máxima desordem, que é a água roxa, provando que mesmo sem a ajuda da gravidade, a entropia sempre aumenta a longo prazo. No segundo teste, coloquei a água fria, mais densa, em cima da água quente, que é a menos densa, e a gravidade agiu imediatamente. A água azul pesada afundou e a vermelha leve subiu. Esse movimento macroscópico gerou correntes de convecção. Esse fluxo turbulento misturou as moléculas de forma violenta, transformando dois estados organizados em um estado completamente desorganizado e homogêneo, que é a água roxa. A entropia dos elementos aumentou drasticamente, que é o que a segunda lei da termodinâmica prevê para sistemas espontâneos.
E onde que entra o demônio de Maxwell aqui? O demônio de Maxwell entra como antagonista do segundo teste e como guardião do primeiro. O demônio tenta desfazer o teste, no primeiro cenário. Imagina que o Erlenmeyer ficou roxo misturado. Se a gente deixá-lo parado na mesa por anos, ele nunca vai se separar sozinho em vermelho em cima e azul embaixo de novo. A termodinâmica proíbe isso. Para que isso acontecesse espontaneamente, seria necessário um demônio de Maxwell microscópico bem no meio entre os Erlenmeyers. Ele teria que olhar para cada molécula de água e perguntar: você é rápida? Vai para cima. Você é lenta? Fica embaixo. O demônio de Maxwell seria a única entidade capaz de separar a mistura sem realizar um trabalho macroscópico. No segundo cenário, o que aconteceria no teste 1, com o vermelho em cima, a longo prazo? No teste onde colocamos o vermelho em cima do azul, eles não se misturaram devido à estabilidade da densidade, igual foi dito antes. Macroscopicamente parecia parado, porém, microscopicamente, as moléculas na linha da fronteira entre o vermelho e o azul continuam se movendo e colidindo de forma aleatória. Esse processo lento de colisão molecular chama-se difusão. Se deixássemos esse copo perfeitamente imóvel por dias ou semanas, mesmo com o vermelho em cima, ele ia acabar ficando roxo misturando por causa da difusão. O sistema inevitavelmente caminhará para a entropia máxima. Para que aquele Erlenmeyer do teste 1 ficasse dividido perfeitamente para sempre, precisaria de um demônio de Maxwell na fronteira. Sempre que uma molécula azul, que é a mais fria, tentasse subir para o Erlenmeyer de cima, por difusão para o lado vermelho, o demônio teria que rebatê-la para baixo, deixar a porta fechada. E sempre que uma vermelha tentasse subir, ele teria que jogá-la para cima. Para finalizar, gostaríamos de convidá-los para os Cientistas de Diadema. O evento ocorrerá nos dias 20 e 27 de junho e conta com uma programação bem bacana para você e sua família, aqui no prédio de acesso da Unifesp Diadema. Contamos com vocês!